é que I'm é, ready. pessoal? Bem-vindos ao episódio do podcast Breaking My Limits. Hoje vamos falar sobre hipertrofia de glúteos, ou seja, treino para desenvolver esses glúteos, tonificá-los ao máximo. E para isso temos aqui a equipa toda. À minha direita, António Silva, Fábio Fragoso e Miguel Santos. Os 4 treinadores Breaking My Limits. Estamos prontos para partir isto tudo. Como é que estão, pessoal? Bem, A aquecer o glúteo já. A apertar, a alongar. preparadíssimo para o refeeding que vem agora com o dia da Páscoa. Ai não. Para o pessoal que estiver aqui a ver o podcast, estamos a gravar isto é quinta-feira antes da Páscoa, portanto estamos só à espera da confirmação do governo para saber se os ginásios vão abrir. Então pensámos, olha, por que não falar de um bocadinho de treino de glúteos para ajudar aí as mulheres todas aí de volta ao ginásio. E todos os homens que não sejam. Todos os homens que não sejam Miguel. Se não dia estava-me a olhar ao espelho e eu por acaso falhei bem agora no treino de glúteos aqui na quarentena. Por acaso não pensei muito nisso, olhei ao espelho e pensei assim, fogo, já perdi um bocado de rabo, isto não pode acontecer. Agora ginásio, trust e agachamento para cima. Pois. Dia de pernas vai ser só isso. Oh, eu pensei que era só com banda que resultava o glúteo. Claro. Mas sem banda, António, não estou a perceber. Não digas os segredos já. Calma. Ok, Calma. sorry. Mas acho que por acaso o António podia começar por abordar logo isso. Faz sentido ou não faz sentido usar a banda elástica no treino de glúteos? Para que é que a usam? Sim, é assim, faz sentido. Das razões por que tu ativas o glúteo e o recrutas é quando fazes a abdução da coxa. Portanto, por exemplo, um dos exercícios que o Brad Contreras exemplifica às vezes um bocado é o frog pump, em que tentas afastar o máximo possível os joelhos na parte superior do movimento. E que é basicamente uma resistência que tu podes dar. Por exemplo, seja para um hip thrust, a barra começa a ficar desconfortável, ou queres meter ali continuar ali uma contínua pressão em cima dos glúteos, é uma resistência externa, dá para usar. Ou imagina que tens uma pessoa que começou a fazer agora mais esse tipo de exercícios, seja hip thrust, seja o crab walk, seja exercícios que ativas a parte dos glúteos, e ela não tem muita força para tu meteres muita carga, ou é um movimento complicado de usares com halteres. A banda também é um bom exemplo para tu usares em termos de uma carga externa. Agora, também não é como aquelas pessoas naqueles vídeos que põem uma banda e parece que vão fazer a maior hipertrofia do mundo de glúteos e que aquilo é o segredo para teres um rabo como o do Miguel, não é? Não, mas é verdade, há aquelas influências que fazem um treino com umas bandas e pronto, e elas têm um determinado corpo, por exemplo, muitas pessoas podem querer ter igual, e as pessoas ficam a achar que é por aquele treino que as pessoas ficam. Sim, o meu ponto de vista sobre as bandas é de que, mais uma vez, nada é inútil, mas dependerá sempre do contexto. Por exemplo, se eu der para treinos de pessoas onde o objetivo não é puramente hipertrófico, se calhar pessoas com uma senhora com 50, 60 anos, com menos capacidade de produção de força noutros exercícios, com apenas um trabalho se calhar mais de bem-estar geral, um trabalho com bandas acaba por ser útil, pode ser utilizado. Agora, num contexto mais de hipertrofia, muito pouco utilizo. Porque, lá está, uma coisa que o António tinha falado e é assim que nos ensinam, que o glúteo, principalmente o glúteo médio, intervém muito na abdução, ou seja, afastar a perna para o lado e a abdução horizontal, que é afastar a perna para o lado quando o joelho está para a frente, por exemplo, numa abdutora, na máquina de afastar as pernas. Só que, efetivamente, parece que a abdução puramente... primeiro de tudo, a abdução pura é um bocado podre para a hipertrofia porque a amplitude é muito reduzida e parece que a intervenção é maior mesmo do tensor da faixa lata e do glúteo mínimo do que propriamente do glúteo médio. E para glúteo máximo, então, é mesmo podresíssimo. Depois, na abdução horizontal, o próprio movimento da abdutora também não parece ser um exercício assim tão espetacular quanto isso para glúteo médio, porque parece que tem muita intervenção do músculo piriforme. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é, de uma forma geral, o trabalho com bandas para hipertrofia não considero espetacular. Pode ser utilizado, se quiserem fazer como algum trabalho, por exemplo,
um acréscimo, algo adicional, ou seja, no final do treino, usar algumas abduções, porque. Ei, Miguel, não sei se és tu que estás aí com o barulho de fundo, está aí a fazer. Se for, eu desculpem, eu vou desligar entretanto, mas digam se melhorou. Na boa. Ou seja, basicamente, se calhar se fosse um exercício final de treino, algum finisher, algum trabalho adicional, mal não te fará. Agora, considerar sequer parte do trabalho fundamental para glúteos, creio que não. Principal, isto mais, lá está, para o contexto, pessoas que procuram hipertrofia, pessoas que têm capacidade, material, máquinas, pesos para fazer um bom treino, com os exercícios fundamentais, nesse caso acaba por ser um pouco redundante. Mas lá está, não acho que seja altamente inútil, simplesmente se tens outras ferramentas e outros movimentos e cargas ao teu dispor, acaba por darem estímulos fraquinhos para a hipertrofia muscular. Yeah. Eu até diria que as bandas, pronto, é claro que podes sempre usar seletivamente, mesmo porque uma pessoa goste mais daquela sensação ou o que for, Yeah. sabendo que, lá está, quando tu jogas por ir porque gostas mais daquilo, só por isso, então tu sabes que não vais estar a dar os melhores resultados. Mas também não tem problema, porque se a pessoa gosta mais e prefere este compromisso, tudo bem. Mas eu utilizaria a banda muito mais em contextos onde tu não tens equipamento, porque pá, é do género. Se tu estiveres num ginásio, tens 1001 formas melhores de trabalhar. Pá, e a banda praticamente é quase sempre feita para as abduções, ou seja, afastar as pernas. Pá, e tu tens, mesmo que nós possamos dizer, ok, se calhar não são os melhores exercícios, e depois vamos ver isso mais à frente, quais é que são os exercícios que realmente deves privilegiar para treinar o teu glúteo, mas dão aquela percepção enorme da pessoa. Pá, a verdade é que a maioria das pessoas gostam de sentir o glúteo a trabalhar. Mas nenhum desses, seja com elástico, que ainda por cima o elástico tem um problema que fica mais difícil quando o teu músculo está mais encurtado, portanto quando ele tem menos capacidade de produzir força, o que é completamente o oposto daquilo que queremos. Tem ainda pior do que isso, que é tu nunca com um elástico tu vais alongar o teu glúteo. Portanto, ele nunca vai experienciar forças sobre o alongamento, que é só das coisas mais importantes para a hipertrofia. E quem diz num elástico diz também nas máquinas abdutoras, na Bad Girl, tipo, tu bates um joelho no outro, tu nunca cruzas um joelho com o outro. Portanto, ele nunca alonga. Tinhas que ser mesmo Naughty Girl para cruzar e abrir. Estás a ver? Olha, por exemplo, eu posso dar aqui um exemplo onde já utilizei bandas elásticas e efetivamente, lá está, eu não sei se isto resulta com toda a gente, mas utilizei e quando utilizei funcionou, que era, por exemplo, e neste caso tinha que ser uma banda das fraquinhas até. Aliás, até foi a banda das fraquinhas só para dar aqui alguma importância no sentido de aprendizagem de movimentos, ou seja, a pessoa tem que consciencializar, por exemplo, para um agachamento, o colocar, neste caso, os pés no mínimo apontado para a ponta dos pés, mas não deixá-los ir para dentro, torná-lo num valo dinâmico. A banda, como está a fazer força para dentro, nós pedimos à pessoa conscientemente que não deixe fechar e faz força para fora. Não é nenhuma forma mágica, não é espetacular, aliás, nem de perto, até pior a nível de output de treino e de rendimento, mas para a consciencialização de que a pessoa tem que colocar os segmentos daquela forma, a utilização que eu fiz da banda uma vez ou outra tornou-se útil. Trabalho muito curto e muito rápido, mas as pessoas conseguiram efetivamente compreender, ok, eu tenho que pôr os joelhos, os segmentos posicionados nesta posição, para fazer um agachamento de qualidade, com segurança e com uma boa amplitude. Yeah. Entretanto, pá, já vimos aqui a questão da banda. Gostavas de acrescentar alguma coisa, Miguel? Dizer que foram talvez as melhores amigas agora na quarentena, as bandas. Pá, económico, para quem quer treinar em casa e pessoal, quem conseguiu adquirir e não teve esgotado, foi uma grande ajuda. Mas lá está, as bandas, o que eu vejo mais a ser usado é mesmo para agarrar os pesos, para quem pega pesado, e pouco mais vejo utilidade disso. Realmente estamos num ambiente favorável para hipertrofia, ou seja, no contexto de ginásio, sem dúvida, temos isso. Vamos falar deles agora, não é? Yeah. Querem passar agora para os exercícios que recomendavam para a hipertrofia dos glúteos? Sim, Yeah, vamos aí. eu acho que era só bom fazer aqui uma espécie de uma intro, um prefácio para dizer que o treino de glúteo é como todos os outros treinos, tem que cumprir
os princípios para atingir hipertrofia, seja os mecanismos de tensão mecânica, stress metabólico, sejam haver alta intensidade no que toca à proximidade à falha, seja explorar vários espectros de intensidades como repetições altas, repetições baixas, ter um volume adequado para o treino, nutrição minimamente adequada, com o consumo proteico também adequado, descanso, pronto. Os princípios acabam por ser os mesmos para todos os músculos. Sim, acho que uma coisa também importante de tocarmos aqui, se calhar discussões para os exercícios, seria quais realmente são normalmente os movimentos que fazem com que haja um rotamento dos glúteos ou seja, se eu tiver a fazer coisas relacionadas com a articulação do cotovelo, não vai ativar os glúteos, a não ser que Não vai. Não vai. Eu já tentei fazer bíceps para ver se o glúteo crescia, mas não deu. Não vai. Já experimentei, não. Posso tentar fazer um bíceps com uma amostra maior, mas acho que o resultado vai ser o mesmo. Nível de movimentos, principalmente o movimento mais poderoso para recrutar os glúteos, e nós, a maioria das vezes, nós falamos em glúteos, nós referimos quase sempre ao glúteo máximo, porque efetivamente o tamanho do glúteo máximo é para aí o dobro ou o triplo do glúteo mínimo e médio juntos. Por isso, é aquele que dá, é o mais exterior, é o mais externo, aliás, é o que está mais à vista, é o que tem o maior volume de longe e é o que é mais poderoso. E é o que é mais hipertrofiável também, tendo em conta a natureza dos exercícios que podes fazê-los. E neste caso acaba por ser a extensão da anca, que é o exercícios que é os agachamentos, os deadlifts, que é o hip thrust, ou seja, todos esses movimentos são os mais, apesar de serem os que trabalham a maior porção com maior qualidade e com maior possibilidade de sobrecarga, acaba por ser o mais importante porque, como nós tivemos a introduzir aqui, e nós temos as porções do glúteo médio e do glúteo mínimo, os exercícios para trabalhar, por exemplo, o glúteo médio, que foi aqui que introduzimos, e como o Francisco disse bem, a natureza da anatomia. Desculpa, da direção da anatomia, da direção das fibras do glúteo médio, por exemplo, impossibilita de fazer exercícios com grandes amplitudes ou com grandes sobrecargas. Até é possível procurar uma boa amplitude de um exercício para um glúteo médio, só que nesse exercício não vai haver grande sobrecarga. Se calhar conseguias fazer um com alguma sobrecarga, só que a amplitude vai ser muito reduzida. Ou seja, é aqui um choque, um paradoxo complicado. Por exemplo, para uma boa ativação do glúteo médio, como o Francisco disse, por exemplo, teria de ser, um exemplo poderia ser, por exemplo, um cable kickback no cabo, mas onde nós tínhamos de deixar a perna, neste caso a minha perna direita, avançar bem sobre a da frente e encurtar bem num vetor diagonal. Só que lá está, entramos aqui... do banco inclinado. Exatamente, só que depois entramos aqui naquela fase complicada. Ok, o cable kickback, quando bem executado desta forma, então garante aqui um bom alongamento e encurtamento do glúteo médio. Mas a sobrecarga é muito baixa. Por isso entramos aqui numa situação, será que vale assim tanta pena? Não vale? O meu ponto de vista é que acabará por valer, só que temos que olhar isso para mais um trabalho acessório do que propriamente o Holy Grail ou a base do treino de glúteos. Por isso, como base temos aqui a extensão da coxa, a extensão da anca, como quiserem chamar, dão-lhe vários nomes. E acho que aqui o mais importante, depois há outros, que também podem querer discutir. Temos outros movimentos, mas não acredito que sejam de grande utilidade para um bom trabalho de hipertrofia para glúteos. Bem. Estou a ver que estás a dar deste forte ali no teu estudo para o artigo de squat versus thrust. Eles é que estudaram por mim. Andas aí forte em cima do Glute Lab, do Brett Contreras. Ele está mestre em Bulgarian Split Squat, inclinado. Não, sabes o que é? Eu tenho apanhado, lá está. A parte de ser treinador é os investigadores estudam e nós temos que apanhar a informação de qualidade. Eu tenho acompanhado alguns debates que têm havido, porque há uns especialistas que têm um ponto de vista e fazem umas coisas, tens o exemplo do Contreras, mas depois têm outros, também de grande qualidade, pegam naquilo que ele disse e mostram o ponto de vista. E este mix de pontos de vista acaba por nos dar, hoje em dia, já conseguimos ter boas informações sobre este tipo de treino. Yeah. Então se calhar vou dar aqui o meu touch nos exercícios.
Pá, eu pegava já muito aqui naquilo que o Fábio disse, tipo, acho que os glúteos, dada a anatomia deles, tipo, raramente vais encontrar alguém que só treine glúteos. Geralmente a pessoa, quando quer desenvolver um glúteo bonito, também quer desenvolver umas coxas bonitas. E não nos podemos esquecer que, por exemplo, os posteriores da coxa, os músculos da parte de trás da coxa, também inserem na zona do glúteo. Portanto, só por tu desenvolveres os posteriores da coxa, não só ficas com uma perna melhor ou mais estética, como também aumentas o tamanho do glúteo. Tipo, empurras para fora um bocadinho o glúteo. Porque eles inserem-se ali na bacia. Mas temos que perceber que qualquer treino, pá, geralmente quadríceps ou dos posteriores da coxa, já vai envolver bué os glúteos. Pá, mesmo que tu privilegies o agachamento ao máximo pelo joelho, tu vais sempre ter que fletir a anca e estendê-la na subida. Principalmente se fizeres com barra, ainda pior com uma barra mais descida, que vais ter uma grande intervenção dos glúteos. A mesma cena no trabalho dos posteriores, tipo se fazes pesos mortos para os posteriores, conta que isso também já é bom treino para glúteos. Por isso até diria que na maioria dos casos, tipo, se só queres um desenvolvimento normal, basta tu fazeres um treino de quadríceps e de posteriores completo, com os exercícios chaves, ou seja, pelo menos uma ou duas variações de agachamento, pelo menos uma ou duas variações de hip hinge, ou de peso morto romeno, ou de sumo, ou o que for. E só por aí já tens mais do que suficiente para continuar a crescer o teu glúteo. Se queres realmente focar, acho que há uma cena bem interessante que é todos os exercícios que apanham o glúteo num quadríceps ou nos posteriores da coxa desafiam-no sempre na posição alongada ou muito perto disso. Por isso, se já fazes agachamento, se já fazes peso morto, provavelmente aquilo que tu queres fazer é um exercício que te apanhe o glúteo ou sobrecarrega o glúteo noutras posições. Por exemplo, um hip thrust. Acho que era o primeiro complemento que eu traria. Não que seja de todo superior ao que é que seja, mas é porque no hip thrust tu vais ter uma dificuldade quando o glúteo está bem contraído e nos outros é o oposto. Portanto, complementas aí um bocadinho. E depois era isso, era começares basicamente pelos agachamentos, preferencialmente, pá, não vou dizer que é por ser a melhor posição biomecânica ou o que for, mas vou mesmo apelar à experiência. Eu não conheço ninguém que faça duas séries à séria, mas duas séries a valer, de um Bulgarian Split Squat ou mesmo de um lunge normal e que não fique com o glúteo todo roto, porque aquilo destrói o glúteo de uma forma, por toda a estabilização que ele obriga da bacia e por todo o alongamento que proporciona, enorme. Por isso diria, se queres trabalhar glúteos, pá, garante que tens pelo menos um lunge ou um split squat. Eu estou-me a rir porque. Já estás a pensar. Não, estou-me a rir porque o Francisco disse e ficas com o glúteo todo de roto. É verdade. Pensei que ia sair outra toda roto. Bora. Eu pensava que isto ia já em cima do split squat. Não, são ótimos. Não, eu concordo com o Francisco. Que depois é deixar também aqui um ponto aqui um bocadinho a acrescentar, que tal coisa um bocado às vezes da individualidade. Eu sinto no agachamento e no lunge realmente que recruto bem os glúteos, mas eu no meu caso sinto a necessidade, pelo menos para ter a progressão que eu gosto, de ter que fazer um exercício isolado. Daí eu colocar, por exemplo, o hip thrust. Sinto que realmente, pelo menos da minha parte, acabo sempre de conseguir ter uma progressão melhor, ok? Isto porque, como fazes também com aqui, por exemplo, vamos ficar aqui um bocado nos agachamentos, que é o mais fácil. Dá para recrutar os glúteos, são bem trabalhados, há estudos a mostrar que há um bom desenvolvimento deles, inclusive há um que diz que os agachamentos são melhores que o hip thrust, mas é um entre vários. Mas a verdade é que nós são esse composto, foi desenvolvido para os quadríceps. Muitas das pessoas acabam por fazer um movimento mais em volta da articulação do joelho e o foco ao ser muito, quando normalmente é prescrevido nesse sentido, e eu, no meu caso específico, e mesmo com alguns clientes que têm esse foco de desenvolver, uso sempre um exercício isolado para os glúteos, ok? Seja um frog pump com dumbbell, seja o hip thrust, seja o cable pull through, vários que realmente eu tenho essa necessidade para ter esse desenvolvimento, e pessoas que gostam têm tendência a ter um exercício que parece que foca só nos glúteos. Michael. É assim, por exemplo, nem que seja por uma ativação assim a nível de consciência corporal, a mim resulta muito bem
facto de eu fazer uma rotação externa dos pés e parece que consigo uma maior ativação do meu glúteo, ok? Eu estou a falar, por exemplo, num deadlift, ou num deadlift sumo, num sumo squat, estás a ver? Mesmo até na leg parece, abrindo um bocadinho mais as pernas do que o normal, do que é o convencional, e fazendo uma rotação externa dos pés, eu consigo uma ativação maior do glúteo. E depois o problema é este. Claro que o treino de glúteo está mais dedicado, ou pelo menos é mais bem visto nas mulheres, tem uma preocupação maior, desculpem. Depois, quando nós vamos à internet pesquisar sobre exercícios de glúteo, o que nós vemos é influências aos pinchos, agachamento com elevação do calcanhar, subir escadas aos pinchos, kickbacks, bués, e de facto, quando nós falamos disto, nós vamos ao convencional e o básico costuma resultar. Portanto, eu queria acrescentar era mais isso. Esqueçam aquele exercício milagroso da Miss Bumbum que põe só os saltinhos no Instagram e confiem no processo do profissional que diz o agachamento está lá por algum motivo, o hip thrust, deadlift ou qualquer trabalho que seja extensão, flexão da anca. Seja os good mornings, o pull through, os B-stances, essas tangas. Yeah. Pá, eu acho que também vocês já disseram praticamente tudo. Como em qualquer outro músculo, o objetivo aqui é arranjar exercícios onde coloca uma boa sobrecarga ao longo de todo o comprimento, por isso é que nós juntamos aqui vários exercícios para complementar. Deve haver exercícios na sua posição mais alongada, como o agachamento, como um deadlift convencional. Por isso é que é importante aqui a variação de exercícios, introduzir também ao longo do plano da semana exercícios com o mesmo comprimento do músculo, mas, por exemplo, unilateral, como o Bulgarian Split Squat, como lunges. Para algumas pessoas como eu, a própria utilização do leg press acaba por ser superior a um agachamento, depende daqui da individualidade. Eu sinto que consigo tirar muito mais proveito de uma leg press do que um agachamento, mas não é por isso que deixo de o fazer. Aliás, antes de fechar o ginásio eu estava a tentar desenvolver o meu agachamento, é um trabalho a ser feito, mas efetivamente o objetivo é ter um exercício que, como o Francisco disse, provavelmente este exercício deve ser dos mais importantes para a hipertrofia dos glúteos e é aquele que tu menos vais sentir que o glúteo é o fator limitante. O glúteo é complicado por causa disto, que é os exercícios na fase mais alongada, que tem uma forte ligação com a hipertrofia muscular. Efetivamente há muita gente que acha que não é grande coisa para glúteos porque não sentem que é o glúteo que falha. Mas não significa, como o estudo em que o António falou e que eu fiz o artigo, não significa que não seja altamente de qualidade, até porque nesse estudo, foi um bom estudo, aliás, foi um bom estudo, o hip thrust, que é um exercício que supostamente é para glúteos e tu sentes vai à falha, foi 3 a 4 vezes inferior em resultados a nível hipertróficos comparado com o agachamento profundo, que nem te leva à falha dos glúteos. Por isso, estes exercícios são para ser feitos também. Depois tem alguns exercícios naquela porção mais intermédia, como o deadlift romeno, que o Francisco falou. E para finalizar, lá está o que eu digo sempre, que é a cereja no topo do bolo, é trabalhar na posição mais encurtada. Que, como em todos os outros músculos, não parece ser a porção em que tu vais e desenvolves mais hipertrofia, mas deve ser trabalhada. Como fazes uma pec deck para treinar peitoral, na posição mais encurtada, tu nos glúteos deves fazer o mesmo. Deves trabalhar em todas as porções, em todos os comprimentos de músculo e incluindo a posição mais encurtada. E sendo que para a posição mais encurtada, eu não gosto de ser fundamentalista, mas a verdade é que o que eu vejo mais utilidade e maior capacidade de sobrecarga e bons resultados é mesmo o próprio hip thrust e suas variantes, porque o hip thrust não é só o bar ao hip thrust, tem as suas variantes. Yeah. Para finalizar aqui esta parte, isto também não é algo que eu seja expert nesta parte, mas efetivamente eu tenho tentado refletir um pouco sobre aquela velha situação de... Perdemos o Fábio. Perdemos o Fábio. Estava a dar muita informação e a internet disse, né? Estou farto de ouvir o gajo esta semana. Não. Pá, então vou pegar na conversa dele até ele voltar. Entretanto, deve aparecer aqui o pedido dele entrar outra vez na reunião.
Basicamente, eu pegaria muito no que ele estava a dizer na questão de se fosse construir um programa de treino para glúteos, primeiro, provavelmente consegues treinar o glúteo se fores uma mulher que tende a recuperar melhor, pelo menos 3 vezes por semana. Sendo que isto não precisam de ser 3 treinos super disruptivos para o glúteo, mas consegues ter perfeitamente um treino mais focado nos quadríceps, um treino mais focado nos glúteos e depois um treino mais focado nos posteriores, por exemplo, onde todos esses treinos bates um bocadinho no glúteo, seja direto ou indiretamente. Lá está, se fizeres um agachamento para quadríceps, estás a apanhar um bocado o glúteo na mesma. Se fizeres um peso morto para os posteriores, estás a apanhar o glúteo na mesma. Mas ainda assim, tentaria treiná-lo pelo menos 2 vezes por semana. Se fosse apenas 2 vezes, se calhar dava-lhe um bocadinho mais primazia, mas se fosse 3, dividia se calhar o ênfase em cada porção. Depois, o que é que faria? Garantir que trabalhava o glúteo em diferentes intensidades, tipo escolhes um exercício mais pesado, geralmente aquele agachamento ou peso morto, onde faz sentido ele ser mais pesado. Voltou o homem. Vai, desculpem. Mas eu estava a concluir também, continua. Ia mesmo concluir Então ali. eu acabo isto muito rápido. Tipo, estava só a dizer aqui como é que eu organizaria uma semana de treino de glúteos. Eu teria um dos dias onde faço se calhar um agachamento mais pesado e estou a trabalhar o glúteo com cargas mais pesadas. Um dia onde se calhar faço umas extensões no banco romeno, ou uns lunges, ou um split squat, ali nas 10 a 20 reps. E depois se calhar um último dia onde não necessariamente se calhar um hip thrust para 30 reps, porque não desejo que ninguém fique com nódoas negras na bacia, mas se calhar um hip thrust com um pé, por exemplo, que já é difícil que dói. Portanto, Não, acho que é aquilo que nós temos tocado aqui um bocadinho em termos de acaba por ser os exercícios compostos acabam por cortar vários músculos e muitas vezes ajudam-nos também em eficiência de tempo. E estes mais isolados, inclusive o hip thrust, mas são um exercício isolado muito para os glúteos, é a cereja no topo do bolo. É ok, eu realmente tenho algum tempo, quero dar aquele volume extra de treino e disrupção muscular ao glúteo e incluímos isto no plano de treino durante a semana. Normalmente a maior parte das pessoas costumam ter um dia que vão treinar e ter um bocadinho mais tempo, ok, realmente sinto que quer dar aqui este estímulo extra e põe estes exercícios. Agora, na minha opinião, não devem depois retirar os outros que o Francisco tem tocado aqui, por exemplo, porque a verdade é que agachamento e exercícios compostos acabam por englobar vários músculos e o glúteo está lá. É o que os estudos indicam. E ao Olha, eu acho que também indica. Eu acho também, para concluir, a pegar aqui no que o Miguel disse, a minha recomendação final, pegar no que o Miguel disse foi pegar no que o Miguel disse e tentar que as pessoas deixem-se de extremismos e fundamentalismos e encontrem-se a meio, que é, não sejas aquele gajo ou aquela gaja que diz que, ou seja, por exemplo, diz, o agachamento não desenvolve glúteos, o que é ridículo, e não sejas só aquele que faz só hip thrusts e bandas e não sei o quê, não sei o que mais, não seja só essa pessoa. E eu também sugiro que não sejas a pessoa que diz, por exemplo, esse exercício isolado para glúteo e thrust, isso não faz nada, isso é para pussies, ok? Não sejam nem um nem outro. Encontrem-se a meio, façam os dois. Se não quiseres fazer, ao menos reconhece que um ou outro exercício pode ter utilidade. Agora, afirmar que não serve para desenvolvimento de glúteos, estás a ser estúpido e estás errado, porque não é verdade. Tantos exercícios isolados, como disse, a minha opinião pessoal, numa posição encurtada, tal como o hip thrust, tem o seu lugar, tem a sua importância se queres aprimorar e otimizar ao máximo o desenvolvimento do teu glúteo. Como também as outras pessoas, que é só bandas e só exercícios de sentir aquele burn no glúteo, só esses é que contam, esses então provavelmente ainda pior, porque nós sabemos que os exercícios com elevado alongamento para hipertrofia e com elevada tensão na posição mais alongada são muito poderosos e nada como um agachamento com o máximo alongamento possível para ti ou um bom lunge até lá abaixo para ter um bom desenvolvimento de glúteos. Por isso... Eu não vou dizer que... Lá está, olhem para mim, olhem para o que eu faço e é igual para vocês, não, mas o Francisco pode confirmar que trabalho isolado, de glúteos isolados a gente fez, Francisco, e já tive que comprar novos boxers. pois, Portanto, estás a ver? agora, não estou a dizer que façam o que eu faço, compostos. exatamente. Agora, mas é o que faz, eu disse, encontrem-se a meio e confiem. Se alguém vos der um plano para fazer, confiem. E reclamem no fim, muito importante. Yeah. Depois de terem os resultados, reclamem.
Não sei se querem adicionar mais alguma cena, pessoal. Eu acho que tocámos nos pontos quase todos. Sim, nós ficamos aqui nos pontos fundamentais. Não sei se o Fábio em específico teve ali em cima. Tem só um artigo que o Fábio vai lançar, vai-vos dar muita informação sobre este tema. Portanto, se calhar até vai ser a melhor pessoa para fazer um pequeno catch-up de tudo. E Acho que era aquilo que eu também já tinha acabado por dizer e que todos fomos completando uns aos outros, que é cumprir os princípios do treino de hipertrofia, é ter noção que o Francisco disse, e isto é importantíssimo e fundamental, que é, provavelmente tu para fazer um bom treino de glúteos, tu não deves dizer naquele dia vou só treinar glúteos, porque tu para teres um bom treino de glúteos, tu vais também treinar fortemente, provavelmente, quadríceps e posteriores. Por isso, se calhar é mais inteligente tu incluires o treino de glúteo no de pernas. Por exemplo, se não, um dia que tu vais fazer quadríceps, tu sabes que também vais treinar glúteos. Tu no treino de posteriores também vais treinar glúteos, provavelmente. Por isso, não acho que vais ter um treino só de glúteos. Tu vais tentar incluir no treino de pernas e é a forma mais inteligente de o fazer. Porque, como nós queremos mostrar-vos, trabalhar em todo o comprimento dos músculos e com exercícios de qualidade, isto vai acontecer incluindo outros grupos musculares dos membros inferiores para um treino de glúteos de qualidade. E para finalizar, só falta mesmo o que nós não podemos fazer por vocês, que é treinar, e treinar com intensidade e com qualidade e a longo prazo, e as coisas irão surgir. E subscrever ao canal, aliás. Sim, senão não cresce. Senão não Sim, crescem. Se forem lá a evidência científica, está lá escrito que só cresce seguir o Breaking My Limits no YouTube, senão não dá. Effects Nem of vale a pena. following Breaking My Limits on glute growth. Sem dúvida. A longitudinal study. Hoje logo. Pá, basicamente era Acho que isto. sim. Pessoal, aproveitem o regresso ao ginásio para malhar esses glúteos, ficarem gigantes, que a praia está quase a chegar, portanto. Usar sunga. Mas homem, um apanhado também no fim, o homem treina glúteo ou não? Claro que treina. Aliás, homem que Claro não que treine glúteo, nem vale a pena. Assim, se calhar É não mesmo. treina, mas deve treinar. Oh, não precisa treinar se jogar futebol ao fim de semana, evidentemente. Era isso que eu ia dizer. Espera, mas se eu jogar futebol, estou safo. Isso mesmo. Porque é mesmo inferior o glúteo, portanto estou Mas safo. olha, Yeah, ouviste? Desmente isso porque há malta que pode acreditar e não percebeu o teu sarcasmo. sim, nós estamos a gozar, Malta, por se amor de Deus. jogarem futebol, treinem também pernas e glúteos. Sim, e o por caraças. favor. Se não for só para ficarem com umas pernas maiores, treinem essas pernas para serem um bocadinho melhores no futebol também. Vai-vos ajudar. Portanto, pessoal, mais uma vez, obrigado por estarem aqui para gravarmos este bruto podcast. Tenho a certeza que o pessoal vai adorar. As mulheres vão ter aí muito por onde pegar para fazerem um bom treino de glúteo e ficarem com o rabo maior que o do Miguel. E espero que tenham todos um ótimo regresso ao ginásio. Nós somos a equipa Breaking My Limits. Um forte abraço e bons treinos. Carga. Bons treinos, malta.